Como eu sou Yanomami, criado da floresta, é diferente da cidade da floresta. A cidade que foi construído para os brancos morar. E a floresta foi construído para o povo morar, o nome que escolher. Dois mundos. A floresta que eu conheço, desde pequeno, uma beleza. As árvores vivas, todo verde. Essa é a meu conhecimento, né? Agora da cidade. Cidade que eu nunca sonhei, nunca vi. Agora que eu conheço a cidade, para mim, a cidade é como a cidade de pedra, né? Tudo mutuado. Para mim, é muito barulho, muito difícil. A cidade, para você é bom, mas para nós não é bom. Cidade é como se virou como uma montanha. Como uma montanha, cheia de casa, atrás do outro, encosta do outro. Carro, metrô, trem. E o povo da cidade, ele não está conseguindo escutar o som do mundo. O som da terra, ele não consegue. Ele também não consegue dormir direito. Ele não consegue sonhar o que é sonho estar do redor do nosso planeta. A beleza do sonho da Terra, do Terra-planeta, ele não sonha. Mas ele sonha outra coisa. Sonha gasolina, petróleo, óleo, dinheiro, e ganha mais dinheiro, e trabalha mais. Trabalho difícil, ele sonha. Esse é o mundo do branco. É assim que eu venha olhando, venha pensando. Até hoje eu tenho curiosidade de ver ainda. Eu tenho curiosidade de conhecer a alma alma da cidade. Lá fora é selva, a sós entre luz e trevas. Nós presos nessas fases de guerra, medo e monstros, tipo jogos vorazes. É pau, é pedra, é míssil e crer é cada vez mais difícil. Entende o negócio? Nunca foi fácil, solo não dócil, esperança fóssil. O samba deu conselhos, ouça, jacaré que dorme vira bolsa. Amor, eu disse no começo, é quem tem valor versus quem tem preço. Segue teu instinto, que ainda é Deus e o diabo na terra do sol. Onde a felicidade se pisca, é isca, e a realidade trisca, anzol, corre. No livro 2 da República, com Sócrates à frente, Platão faz suas personagens imaginarem a criação de uma cidade. Impõe-se, então, a distinção entre a cidade natural, digamos assim, e a cidade da luxúria ou do desperdício. A cidade natural é aquela que existe para atender às nossas necessidades primárias, comer e morar. Quando a cidade vai além disso, se voltando para satisfazer demandas que não dizem respeito ao querer natural, configura-se a cidade do excesso, da acumulação irracional de riqueza, das falsas necessidades. Para supri-las, a cidade precisa de mais espaço vital e de mais servos. Platão não toma posição por um ou outro modelo de cidade.
Ele apenas mostra que a cidade do excesso e do supérfluo conduz à guerra, tanto no plano externo quanto no interno. No externo, porque para atender uma miríade de desejos, ela precisa de mais espaço, não só para abrigar uma população necessariamente crescente, como precisa de mais terras para produzir. E vai ser obrigada a tomar essas terras das cidades que lhe são vizinhas. No plano interno, porque, ao exceder o limite da necessidade natural, a cidade precisa de mais trabalhadores, mais servos, acentuando assim as desigualdades sociais. Vou pegar uma máquina e vou firmar a estação do Brás em Santos. Daí que Platão afirme com clareza o seguinte: qualquer cidade, não importa o seu tamanho, é sempre dividida em duas. Uma é a cidade dos pobres, outra é a cidade dos ricos, e essas duas cidades estão sempre em guerra uma com a outra. Mas, no interior de cada uma delas, da cidade dos ricos e da dos pobres, existem ainda divisões menores, de modo que incorrerá em erro quem tomar esse conjunto, que está em conflito permanente, como se fosse uma só cidade, porque toda cidade é plural. Platão não se refere, nem poderia se referir em seu horizonte histórico-cultural, a uma terceira guerra gerada pela cidade da luxúria, na medida em que seu funcionamento exige um consumo descontrolado dos recursos naturais que existem no meio ambiente. É a guerra da cidade contra a natureza que pode implicar o suicídio da espécie. Como que o povo vê a cidade, né? A cidade é oportunidade. É oportunidade de realização pessoal, de geração de renda. É a oportunidade de ele poder se relacionar com as pessoas, de ter um emprego, uma renda, ter cultura. Mas, na realidade, o que a gente vê é outra coisa. Infelizmente, hoje as nossas cidades são fruto da produção capitalista, né? De uma concepção capitalista. Então, transformar as cidades num negócio. Então, a cidade absorve muita energia, seja energias fósseis, através, né, das diversas formas de transporte, de produção que utiliza combustíveis fósseis, seja explorando as pessoas ou os recursos do planeta Terra. Eu acredito que na sociedade capitalista não é possível você ter uma cidade acolhedora para todos, socialmente e ambientalmente justa. E como a cidade, desde a sua concepção, ela tem estruturas de poder, na cidade não tem como você deixar de levar em conta a luta das classes sociais. O Brasil foi um dos países que mais demorou para abolir a escravidão. Então, até hoje, nós estamos, os historiadores, os cientistas políticos estão precisando explicar isso, né? É a mesma coisa, tentar explicar por que em 2017 você tem mais da metade das nossas crianças chafurdando na merda, para falar a palavra certa, né, todo dia, e ninguém liga. Como é possível a gente admitir que o saneamento ambiental hoje no Brasil não chega a 1/3? E o governo quer criar as PPPs para o saneamento. Onde que a iniciativa privada vai realizar políticas públicas não lucrativas? Como que a iniciativa privada vai investir numa coisa que não vai gerar quase nada de renda para ela? Na verdade, existem inúmeras desigualdades. Eu acho que essa é a desigualdade mais absurda, que é entre os que têm e os que não têm acesso à higiene, né? Pensando principalmente que é o seguinte, que isso é muito importante, há evidências hoje, muitas evidências, de que a melhor maneira de você combater as desigualdades é dar máxima atenção a essa primeira infância. E o Brasil convive com isso.
cidades no Brasil são verdadeiros acampamentos improvisados, né? No mau sentido, né? Um total, digamos, desequilíbrio da produção e da usufruto da cidade, né? A maioria esmagadora da população sofre por conta de uma situação do capital, né? Então, você tem uma ideia, por exemplo, todos os problemas ligados à infraestrutura fundamental da cidade, que são as questões da água, né? Do saneamento básico, né? Faz com que a gente perceba que 2/3 dos tecidos urbanos de todas as cidades brasileiras estão em áreas sujeitas a risco de deslizamento, risco de inundação. E essa inundação não é uma inundação de água de degelo, é de esgoto, pelo nosso fracasso retumbante perante a organização nossa em relação ao saneamento básico. Mas, na verdade, o problema maior de tudo isso é a questão da propriedade privada do solo. Água é nossa vida. Água é nossa comida. Nós, Yanomami, fala isso. Água é prioridade para tudo. Todos nós, povo da terra. Sem água, nós estamos mortos. O que tem água para nós garantir a nossa fome de água? Água nós comemos como carne. Sem água, não vai cozinhar comida, não vai cozinhar frango, carne, peixe, nem vai tomar. A água é prioridade. Então, o sacrifício dos rios no Brasil é um sacrifício que está na ordem daquilo que o Marshall Berman chama de pacto fáustico da modernidade. E o Fausto é essa história ficcional, mas é um pacto, um pouco como, né, é um pacto com o demo, em que o pactário, o Fausto, ganha poderes sobrenaturais e esses poderes são a técnica. Ele se torna um grande empreendedor imobiliário, um engenheiro, ele é associado a esse mundo, ele passa a ser alguém que realiza aterros, seca rios, constrói viadutos e pontes, né, mobiliza equipes de operários e que urbaniza o mundo. Portanto, o Pacto Fáustico é a Revolução Industrial. De certa maneira, esse pacto supôs para o homem cientificista dos séculos XVIII, XIX e XX a ideia, que é a crença de que a natureza pode ser submetida aos nossos desígnios infinitamente e que isso não vai gerar nenhum dano. Tem uma hora em que esse trato dá errado, né? E alguém, o demo, vem cobrar o preço alto, custo daquilo. E o que parece ser terrível é que esse momento histórico da cobrança é o nosso. É o momento onde se viu que não deu certo. Que essa crença de desenvolvimento contínuo, progressivo e de submissão de tudo à lógica da técnica implodiu, né? E que as reservas são escassas, os recursos são finitos e que talvez o caminho não seja mais possível retornar. As primeiras cidades da humanidade, consideradas cidades, surgiram na Mesopotâmia, em torno do rio Eufrates, do rio Tigre e por aí vai. Quer dizer, a relação umbilical das cidades com os rios é total, por várias razões: suprimento de água, escoamento de esgoto e transporte.
No mínimo, essas razões. E só que no Brasil, como em geral na América colonial, né, as cidades surgiram e se desenvolveram com relações muito ruins com os seus rios, dando as costas aos rios. Os rios eram literalmente fundos de quintais, né, áreas de porto, áreas de técnicas de transferência, de troca de mercadorias, de lixo. O que eu percebi ao viajar para muitas dessas cidades é que há uma relação umbilical de negação dos rios no Brasil, nas suas cidades principais. Então, o sacrifício dos rios no Brasil está ligado exatamente a esse mesmo fenômeno, a ideia de apagamento total da natureza em nome de uma paisagem técnica que seria melhor. De avenidas expressas, de carros circulando, queimando petróleo e poluindo o ar, de cidades com periferias imensas que são baseadas no transporte automotivo e você tem que se deslocar, as pessoas, milhões se deslocam de manhã e no fim da tarde, todos os dias, de onde elas moram para onde elas trabalham, né? Em cima de antigos rios que não existem mais, sobre veículos que poluem. Então, esse modelo é um modelo absurdo, mas que, no entanto, é uma jaula no qual a gente parece que está preso. Só que os momentos de crise, no mínimo, eles são positivos porque eles são os momentos que permitem revisão de paradigmas. Quando o mundo está muito rico, geralmente as coisas só pioram, porque o excesso de dinheiro faz aumentar o desastre, né? Os momentos de crise, eles permitem ver que as coisas não deram certo e que talvez seja necessário e possível reverter a rota. Esse é o nosso momento. Nós não temos mais tempo para podermos sair da trajetória de destruição que nós estamos percorrendo há muitos séculos para uma trajetória de sustentabilidade. Não temos mais tempo de fazê-lo de forma incremental, de forma evolutiva. E, portanto, nós temos que fazê-lo de forma disruptiva ou revolucionária. Isso é um conceito que se discute muito hoje em nível global, inclusive com relação à resposta a mudanças climáticas. Não pode ser nada muito lento, incremental. O fim da era fóssil não vai acontecer em 100 anos, ele tem que acontecer em 10, 15 anos. Então, é disruptivo. E o Estado ele é muito importante porque, em primeiro lugar, atuar revolucionariamente com ciência e tecnologia não é pegar em armas, é tornar a educação de qualidade. A conciliação entre o crescimento e o desenvolvimento sustentável passa por uma discussão sobre a qualidade do crescimento. Então, por exemplo, nós vamos crescer priorizando energias renováveis, alimentação saudável, transporte público, ou nós vamos crescer privilegiando a indústria automobilística, privilegiando o esquema rodoviário que existe no Brasil, e fazendo com que os investimentos, inclusive os investimentos públicos, que são raríssimos, meio que organizem a economia e atraiam os capitais para esses setores, né? Nesse caso, o resultado a gente já viu, é assim, você tem que construir cada vez mais presídios, em consequência. Então, isso, essa é uma discussão que não ocorre no Brasil, mas que precisaria ser feita caso alguém queira realmente levar a sério essa grande utopia da nossa época, ou que será em breve, que é o desenvolvimento sustentável. O Brasil assinou em 2015 a Agenda 2030. Então, se a gente se basear na Agenda 2030, primeiro que a gente estaria cuidando imediatamente da questão do esgoto, que a gente falou agora há pouco, mas também nós estaríamos discutindo um modelo de crescimento em que a qualidade
contaria tanto quanto a preocupação que a gente tem com o ritmo do crescimento, né? Então, tem que começar na educação fundamental, no ensino médio, no ensino profissionalizante, que é muito importante para uma revolução também tecnológica, e no ensino universitário, na capacidade científica de um país, capacidade de um país de formar bons cientistas, de colocar condições de trabalho para os cientistas descobrirem o que tem que ser descoberto e para os engenheiros e para os praticantes tornarem aquele conhecimento em aplicações em benefício da sociedade e, ao fazê-lo, gerando uma nova economia, gerando emprego, gerando inclusão social. Eu acho que é a coisa mais estratégica, é a educação, você conseguir que o sistema educacional, ao evoluir, ao se modernizar, incorpore de uma outra forma essa questão que ficou sendo a questão ecológica. Porque eu não consigo levar a sério essa ideia de que você pode tratar a questão ecológica como se fosse uma gaveta, um outro departamento, um anexo. Ou você incorpora isso dentro da discussão sobre o desenvolvimento, ou nós não vamos alterar nada. A floresta é a nossa casa. A nossa casa. A floresta, ele garante nosso. Ele está garantido nosso morar lá. Viver bem, com saúde, criar nossa criança, criar nosso filho, trabalhar. A floresta é nosso loja, uma loja grande. Lá tem tudo, anta, catitu, tatu, paca, queixada, jabuti, os peixes, as árvores, pirataria, remédio tradicional, e as montanhas, lá que as montanhas que guardam a nossa sabedoria, o nosso pensamento. Tem tudo lá. Outros já acabaram. Lá nos Estados Unidos, acabou. Japão, acabou. Estão acabando tudo. Até aqui no São Paulo, estão acabando. Estão indo para lá onde eu moro. Eles estão de olho nas nossas florestas. Neste século XXI, começa realmente a se configurar e a gerar consequências práticas uma nova visão da cidade no Brasil. Nós estamos repensando a relação com o ambiente natural, a questão da mobilidade e repensando, por consequência, o modelo de cidade e de vida que queremos. E não devemos tentar dissociar essas coisas. Elas desenham o mesmo movimento geral, integram e compõem o sonho contemporâneo de transformar a vida urbana. Daí a preocupação mais recente em combater o excesso, as falsas necessidades do consumo humano, no sentido de fazer a humanidade se aproximar um pouco mais do modelo básico da cidade natural, de um tipo de vida de caráter mais comunitário, porque ou vai ser isso, ou a perspectiva é a do colapso. O desenvolvimento humano, ele pode acontecer, ele deve acontecer com a inclusão social e com a preservação da qualidade ambiental do nosso planeta. Então, esse é um conceito que evoluiu muito rapidamente. Realmente, ele não é um conceito de 100 anos, ele é um conceito que surgiu politicamente com o relatório da Comissão Brundtland, de 1987, e que ele evoluiu rapidamente com grandes acordos mundiais que não enxergam outra possibilidade. E o marco mais importante desse conceito são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, referendados por todos os países em 2015 e que são um norte muito importante para guiar as nossas ações de desenvolvimento e de preservação. A sustentabilidade está se caracterizando como mais uma dimensão humana muito importante, um valor que a humanidade busca
persegue com maior ou menor taxa de sucesso, mas é um conceito, um valor muito importante para o futuro da humanidade. O homem da cidade estudou, mas ele não chegou a conhecimento da terra, sabedoria da terra, ele não escutou, ele não chegou. Então, é assim que nós podemos falar com vocês para guardar nosso histórico, para continuar, nossos filhos continuar escutando, passando conhecimento para as outras pessoas, para continuar a andar até no fim do mundo.